no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos falar hoje sobre o tema O Princípio das Dores, como eu anunciei na semana passada. O princípio das dores. A partir do verso 3 até o verso 7. Mateus 24, do 3 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando acontecerá estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Eu sei, amados, que a igreja tem pouca informação sobre os tempos do fim. Muita gente tem medo até de ouvir uma palavra sobre escatologia, sobre os acontecimentos finais, a respeito da volta de Jesus, porque sabemos que no tempo do fim, nesse período chamado de período das dores, a igreja será terrivelmente perseguida. Em todos os países do mundo, a paz entre os cristãos será ameaçada. A volta de Jesus significa duas coisas: bênção e maldição. A primeira coisa, juízo e salvação. A segunda coisa. Então, para os santos, para a igreja do Senhor Jesus, significa, o princípio das dores significa alívio, resgate para os remidos, é o encontro com o noivo nos ares. Amém, igreja? Para os infiéis, o princípio das dores significa juízo, condenação, perseguição. O cálice da ira de Deus virá sobre o povo, e muitos receberão a condenação eterna. E infelizmente, amados, estamos vivendo em uma nação sem Deus. A igreja começa a ser perseguida. As leis que estão sendo feitas no Congresso, no Senado, visam tolher a ação da igreja, dos cristãos na terra. Agora tem um projeto no Senado e no Congresso que impede o crente de se candidatar, porque tem uma igreja, uma entidade religiosa por trás. Isso facilita a candidatura do candidato evangélico ou católico, ou de outra religião qualquer. Então a lei está a cada dia mais pressionando a igreja. Já tem leis para não colocar imagens nas repartições públicas. Já tem leis para não fazermos cultos nas escolas. E muitos outros projetos têm vindo para inibir a ação da igreja. Então tudo isso já mostra que tem alguma coisa acontecendo mais aceleradamente.
E isso nos evidencia que a volta de Jesus está próxima. E é interessante, amados, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra até que isso aconteça, aqui no texto que nós lemos. Esta primeira alusão de Jesus falando sobre o templo, que o templo seria destruído, o templo de Jerusalém, o templo construído por Herodes seria destruído. E realmente no ano 70 depois de Cristo, a invasão começou no ano 68. Um general romano chamado Tito veio com seu exército e dizimou totalmente Jerusalém. Jerusalém foi destroçada, foi acabada, foi exterminada. E quem não pôde fugir, morreu. E ela foi invadida pelo general e habitada por outros povos. E depois dessa dispersão dos judeus, que começou com a morte de Estevão, Israel foi totalmente esquecido, varrido do mapa. E a Bíblia fala que sempre haverá um remanescente fiel. E essa diáspora, essa dispersão do povo judeu foi até 1948. Sempre a Palestina, sempre Jerusalém eram anexados aqueles povos que ganhavam as lutas, os debates. Jerusalém ficou até 1921 debaixo do comando da Inglaterra. E antes tinha o Império Otomano, que governava aquela região da Palestina. Então, Jerusalém é o epicentro dos acontecimentos. Então, tudo que acontece em Jerusalém repercute no mundo. Por isso que todo mundo está de olho em Jerusalém. E a Bíblia fala, amados, aí no verso 5, que levantarão falsos cristos. Esses falsos cristos não são falsos profetas, são aqueles que se levantam como Henri Cristo, aqueles que se levantam como libertadores, como salvador da pátria. São aquelas pessoas que em nome de Jesus vão salvar uma cidade, vão tentar fazer coisas extraordinárias. Então eles vão enganar a muitos. Então eles surgirão para solucionar os problemas agora de uma natureza global. Nós temos visto muitos movimentos isolados, muito tsunami na Ásia, terremoto no Chile, mas agora as coisas começarão a acontecer de uma forma mais iminente, e em todas as regiões do mundo. Os acontecimentos finais agora não serão só no lugar, eles vão se repetir em vários lugares. Por exemplo, o coronavírus está em quase todas as nações do mundo. A Sônia me disse agora que no Brasil 1 milhão de infectados já foram curados. Notícia boa, amém? 1 milhão de infectados no Brasil já estão curados. É um relatório negativo. Essa é uma pesquisa norte-americana. E é interessante, amados, que no verso 4 fala assim: ninguém vos engane. Então esse espírito de engano está aflorando de uma forma terrível nas nações, no comércio, nas escolas, nas faculdades, nas famílias. Esse espírito de engano tem se manifestado de uma forma perturbadora. Então vede que ninguém vos engane. Então esse espírito de engano visa principalmente
afastar a igreja da adoração, afastar o povo de Cristo, trazer coisas boas, mas dentro de um princípio materialista, dentro de uma ideologia humanista. Isso tem avassalado o mundo. Falar de religião hoje é coisa brega, é ultrapassada. Falar de Bíblia é um povo alienado. Então essa visão tem avassalado o mundo todo. Até os países protestantes têm sofrido muito com a perseguição dos ateístas, dos humanistas, dos liberais e assim por diante. E aqui no texto fala de guerras e rumores de guerras. É interessante, amados, que essas guerras mataram milhões e milhões de pessoas. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, morreram 60 milhões de pessoas, e mais 25 milhões morreram de epidemias, infecção, fome, atrocidades, genocídios, principalmente na Europa Ocidental, de 1939 a 1945. Houve também no leste europeu e Sibéria a conquistas e invasões mongólias, dos mongóis. 40 milhões de pessoas morreram, e mais 30 milhões morreram de fome, epidemias, infecções, etc. A Guerra dos Três Reinos na China, 184 a 280 depois de Cristo, 36 milhões de pessoas morreram, e 4 milhões de epidemias e coisas afins. Na Segunda Guerra Sino-Japonesa, 25 milhões de pessoas morreram. Essa guerra aconteceu paralelamente à Segunda Guerra Mundial. A conquista Qing da dinastia Ming, 25 milhões de pessoas morreram. A rebelião Taiping, 1850 a 1854 na China, 20 milhões de pessoas morreram, mas com epidemia e pestes, etc., chegaram a 80 milhões de pessoas mortas. Na Primeira Guerra Mundial, morreram 20 milhões de pessoas. A rebelião de Yan Lushuan, na China, 753 a 763, morreram 20 milhões de pessoas. Na conquista da América, morreram 8 milhões e 400 mil pessoas. Peste, epidemia, etc., totalizaram 137 milhões e 750 mil pessoas mortas, inclusive um massacre de 6 milhões de índios no Brasil. Conquista de Tamerlão, na Eurásia, 8 milhões, totalizando 12 milhões, com pestes, epidemias, etc. Guerra do Golfo, 1990, 1991, 100 mil pessoas morreram. Guerra das Malvinas, aqui mais perto da gente, na Argentina, 650 pessoas. Guerra do Afeganistão, 149 mil. 2001, 2015, Estados Unidos versus Al-Qaeda e outros grupos terroristas. Conflito na Síria, 500 mil pessoas, 2011. Protestos no mundo árabe. Guerra Fria, 1947 a 1991. Essa guerra originou conflitos no mundo todo, já visando o comércio, a mudança da economia, grupos e instituições se erguendo para promover o comércio mundial. E recentemente também tem acontecido os conflitos étnicos. Por exemplo, Barcelona está lutando para sair do domínio da Espanha. Já em relação à economia, a Inglaterra já saiu do mercado comum europeu. Existiu também na África o apartheid, na África do Sul, luta entre negros e brancos. Os católicos e protestantes na Irlanda, conflito árabe-israelense
guerra civil na África, regime comunista e ditatorial em todo o mundo, fome. Atualmente, pela estatística da ONU de 2018, 821 milhões de pessoas passam fome atualmente. Esse número, quando fala até de desnutrição, pessoas mal alimentadas, chega a 2 bilhões de pessoas. 24% da população mundial é malnutrida. São pessoas sem acesso estável a alimentos insuficientes durante o ano. Só na África, 2.561.000 habitantes passa fome. Na Ásia, 513.900.000 habitantes passam fome. Na América Latina, 42.500.000 habitantes passam fome. No Brasil, já tem 2,5% da população passando fome. Como é um país muito grande, dá em torno de 5 milhões de pessoas. A doença, hoje a obesidade é uma doença, já atingiu 18,9% da população brasileira. E a Bíblia fala aqui também dos terremotos. São sismo e tsunamis na Ásia, no Oceano Índico em 2004, local Sumatra, na Indonésia. A estatística mundial fala de 227.898 pessoas mortas. Mas um pastor que trabalhou lá voluntário, aqui do Brasil, esse tsunami, segundo ele, atingiu 10 nações e morreram 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas na Ásia com os tsunamis. Os terremotos estão acontecendo agora mais acentuadamente. Antigamente demorava até 20 anos. Quando você olha hoje na internet, você vê terremotos em escala menores, de 4% na escala Richter. No Brasil teve um de 5 e pouco, muitas casas tremeram. Só que nos terremotos não morre tanta gente, porque existe apenas um abalo sísmico. Um dos grandes terremotos foi em São Francisco, nos Estados Unidos. No Japão, em 2011, nós vimos uma cidade pequena de pouco mais de 3.000 habitantes sendo toda dizimada. Uma sobrevivente chegou no aeroporto do Brasil, lá no Rio de Janeiro, desceu no chão, a cabeça no pó, e beijou o chão do Brasil e disse: eu nunca mais sairei da minha nação. Aquela história naquela época, aquele acontecimento com aquela senhora me marcou profundamente. E às vezes os nossos patrícios querem ir embora para outras nações. No Chile, o terremoto foi 8,8 na escala Richter. Morreram 800 pessoas e 20.000 ficaram desabrigadas. Mas foi um grande volume, onde muitas casas foram destruídas. Só que quando começa o abalo, o povo sai das casas, fogem, e graças a Deus o número de morte não é tanto. A Bíblia fala aqui no texto de pestes. A peste bubônica e a peste negra reduziu a população mundial de 450 milhões para 350 milhões na antiga Eurásia. A varíola começa lá em Ramsés II, no Egito. A rainha Maria II da Inglaterra, Luís XV na França, foi pego por essa doença. A cólera, uma epidemia global, 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Só no Iêmen, 40.000 pessoas morreram. A gripe espanhola matou de 40 a 50 milhões de pessoas. Ela chegou até no Brasil. A gripe suína, agora mais recente, H1N1, 2009, começou no México, matou 16.000 pessoas lá.
coronavírus no Brasil, a última pesquisa que eu peguei aqui na internet, já deve ter outras mais recentes, casos confirmados, 1.545.000, recuperados, 978.610, mortes, 63.295, Rio Verde, casos, 6.688, curados, 5.701, mortos, 68, só que já passou, né, Natália? Para quantos? 79. Então temos que ter cuidado. Vamos manter o distanciamento, usando máscara, álcool gel. Se cuide, tá? Para que você não seja pego de surpresa. E esses conflitos que a Bíblia fala aqui, fala de guerras econômicas. A Bíblia fala aqui de reino contra reino. É um poderio econômico lutando contra outro. Exemplo, Estados Unidos e China, para ver qual é o mais potente, qual domina o outro, qual coloca mais o seu produto no mercado em termos mundiais. Então são ordens, são organizações. Aí no verso 6 fala assim: não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Sabe por quê? O objetivo de Satanás é alarmar o povo. E Jesus disse: acautelai-vos, porque eles querem desviar a oração da igreja, querem que a igreja fuja da direção do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo, esse perseverar até o fim, é claro que é permanecer vivo até o fim, mas é também permanecer em amor, permanecer em fé, permanecer lutando, permanecer crendo e sabendo que Deus está presente. Amados, a Bíblia promete a proteção para os crentes. Quando o Egito foi atingido, o povo de Deus não foi atingido. Nenhuma pessoa morreu, nenhum primogênito do povo de Deus morreu. E os primogênitos do Egito foram todos dizimados. A Bíblia diz que até os primogênitos dos animais morreram todos, e nenhuma pessoa do povo de Deus morreu. Então há uma promessa de segurança para a igreja. Seremos atribulados, passaremos lutas e adversidades, mas não vamos abandonar a fé, não vamos abandonar o nosso chamado, vamos permanecer firmes, porque Cristo está com a sua igreja, e Ele está às portas, pronto para arrebatar a igreja. A Bíblia fala também de coisas espantosas e grandes sinais no céu. São as revoltas, são as greves, a comoção social, o medo por causa dos sinais no céu. E quando a Bíblia fala aí no verso 19 de dores de parto, é realmente como uma mulher que está grávida. Quando a gravidez está não tão perto quando a mulher não está tão perto de dar à luz, essas contrações são de um espaçamento longe um do outro. Essas contrações demoram a acontecer. Quando vai chegando os dias de dar à luz, essas contrações são perto uma da outra. E a Bíblia fala que os acontecimentos finais será como a mulher parturiente. Esses sinais vão se repetir continuamente, perto um do outro. E a gente está vendo isso, amados. Depois do coronavírus já tem outro. Os irmãos sabem que já chegou a peste dos gafanhotos. O Brasil está preparando os aviões. Na Argentina já lançaram os aviões por cima dos gafanhotos, detetizaram a área e eles estão vencendo essa peste. Então são duas pestes juntas. No Tocantins, essa invasão dos gafanhotos vieram, estragou muitas lavouras, muitas colheitas, muitas plantações, dizimaram tudo lá em algumas fazendas. Então isso são coisas espantosas. E ainda tem mais 5 sinais, aí no verso 9. Aumento significativo da perseguição. Sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome.
o homem aí fora não vai nem suportar ouvir a palavra crente, a palavra cristão. Causa um ruído ruim no ouvido dos ímpios, porque eles passarão a nos odiar, a ranger os dentes, a se levantar contra nós de uma forma que nós nunca vimos antes. E agora, como tem muitos políticos satanistas, liberais, comunistas, eles estão organizando as leis para que essas leis atinjam as igrejas. E a Bíblia fala também que muitos cristãos serão mortos, e essas pessoas vão matar os cristãos, dizendo que estarão prestando culto a Deus. Matar um cristão é um triunfo. Então hoje é o que o Islã faz. O Islã, na última década, e outros segmentos ideológicos, mataram 10 milhões de cristãos. A mídia, amados, não anuncia essas coisas. Você tem que ir em outras redes sociais. Eu uso muito a rede social do Olavo de Carvalho. Ele faz uma divulgação muito interessante. Tem muitas redes sociais que dão notícias corretas, mas CNN, Globo, etc., a mídia aqui não é confiável. Os números que eles passam, as informações que eles passam são muitas vezes distorcidas. Nós somos mal informados. E é interessante que a Bíblia fala aqui que muitos abandonarão a fé. Essa é uma coisa ruim para nós. Muitos crentes, amados, abandonarão a fé. Certamente Noé, dentro da arca, via lá o corpo do seu amigo boiando, do seu vizinho. Isso é muito triste, porque o povo naquela época não aceitou a palavra de Deus, as orientações da palavra. A Bíblia fala em Mateus 24:10 aí, que uns vão odiar os outros. A Bíblia fala de pai levantando contra filho, filho contra pai, e assim por diante. Então o ambiente no final dos tempos serão terríveis. As pessoas não são confiáveis, porque hoje tem o politicamente correto que te autoriza a mentir. Tem a ética da mentira. Eu acho que foi Rui Barbosa que disse há muito tempo atrás que ia chegar um tempo que o brasileiro teria vergonha de se pronunciar como honesto. E hoje tem, o que é que tem uma mentirinha? Até o crente fala, o que é que tem uma mentirinha santa? O pai da mentira você sabe quem é. Então haverá ódio mútuo entre as pessoas, violência mútua na mesma cidade. Isso vai causar anarquia social. Também surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Aí no verso 11, esses falsos profetas aqui é diferente dos falsos cristos. Esses falsos profetas já são aliados de Satanás, aqueles que vão promover o reino de Satanás, que vão trabalhar para Satanás, que vão acreditar no projeto de Satanás. Então Satanás virá com um plano econômico para solucionar o problema de todas as nações. Esse projeto vai alcançar o mundo todo, e são leis favoráveis, que vai tirar o homem da pobreza, da miséria, que vai elevar a economia do país. Ele vai conseguir durante 3 anos e meio conquistar inclusive Israel. Depois ele vai mostrar a que veio, vai mostrar as suas garras e vai começar a impor, certamente, imposto alto, humilhação, domínio, guerra, dizimar cidades inteiras, destruir as nações e assim por diante. E a Bíblia diz, amados, que esse líder vai ser um líder mundial que promete transformar o mundo em um lugar melhor. Quando nós vemos aí os nossos candidatos a presidente, governadores, prefeitos, eles prometem isso. Só que eles não fazem, mas o diabo vai fazer durante um tempo,
vai conseguir colocar muitas nações aparelhadas. Ele vai conseguir enganar a muitos, e muitos desavisadamente vão entrar nesse projeto do diabo e vão ser pegos de surpresas. A Bíblia fala aí no verso 12: a iniquidade vai aumentar também. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Então o povo vai ficar indiferente. Ninguém vai importar com o sofrimento do outro. Já estamos vivendo isso. Um dia eu vi um acidente ali na Presidente Vargas. O cara queria passar rápido, o motoqueiro quase passou em cima da pessoa acidentada. O outro passou por cima, nem olha, nem se sensibiliza. Então o homem está indiferente. Vê as pessoas morrendo, as notícias na televisão, não tem mais o sentimento de pesar, de dor, de misericórdia. Então o homem está vivendo desse jeito. É terrível, amados. Você olhar aí, andar pela rua, ver as pessoas, só pensa em beber, só pensa em fumar, só pensa em prostituir, só pensa em gozar a vida, só quer desfrutar das coisas, mas não pensa no próximo. O amor ao próximo está se esvaindo, acabando rapidamente. Até na família, a Bíblia fala de pai contra filho, filha contra pai, nora contra sogra e assim por diante. E isso está aumentando demais de uns tempos para cá. A violência aumentou muito de 20 anos para cá e continua aumentando. E a Bíblia fala em Apocalipse 9, versos 20 e 21, que o juízo de Deus já está acontecendo, porque as pessoas não se arrependeram, elas continuam praticando o mal, não deixam de adorar os demônios. A Bíblia fala que haverá uma legislação, aliás, aqui é um comentário meu, haverá uma legislação que favorece o homicídio. Isso já está acontecendo. A feitiçaria, uma legião de mistura e efeito, com efeito das drogas, que causam sensação de espiritualidade e coisas místicas, numa rave com sacerdotes. Isso já está acontecendo. Grupos que se reúnem, como lá em São Paulo, mataram um chefe lá de uma seita de Cosme e Damião, que eles entram nesse estado de, como é que chama? Entra no estado, como ela está, no estado de droga, como é que chama? Não, a pessoa entra no estado de delírio, de prazer, e acha que aquilo vai durar. Amados, o efeito da droga dura 5 minutos, só que ele é 800 vezes maior, mais prazeroso do que o orgasmo. Então é por isso que as pessoas têm dificuldades em abster-se das drogas. A Bíblia fala que haverá o espírito de traição, ódio mútuo entre as pessoas. Verso 11, os falsos profetas. Aqui é outro tipo de falso profeta. Enganarão a muitos. São os emissários do anticristo, proclamando o reino dele. Haverá também pornografia. Agora está surgindo um novo tipo de pornografia, através do holograma. A pessoa, a prostituta, interage com a outra pessoa, conversa e prepara o ambiente para uma relação virtual. Mas, segundo a pesquisa que eu fiz, o número de pessoas vendo pornografia aumentou terrivelmente. Entre os pastores, 63% dos pastores veem pornografia diariamente. Uma vez um membro aqui da nossa igreja morava ao lado da casa de um pastor. Ele disse que acordava de madrugada 1h da manhã, às vezes para ir no banheiro, e escutava o barulho da televisão do pastor. É complicado. Se os pastores estão assim,
Imagine um rebanho. Então cuidado. Então, hoje a pornografia não está mais na revista, está no celular. Você tem que vigiar, tem que se policiar, tem que ter temor de Deus, tem que ser avisado constantemente. Você tem que orar, pagar o preço para que isso não te domine. Essa semana eu fiz um minuto com Deus falando que quando você não domina o vício, ele te domina. Foi o que aconteceu com Caim. Caim tinha inveja do seu irmão, por isso o matou. E aquilo ali passou a ser uma liturgia de Caim. É um culto que ele fazia, o culto do ódio, o culto da inveja. Aquilo ali passou a ser um ritmo de vida, começou a ser um ideal de vida para Caim. E aquilo tudo moveu de tal forma o coração de Caim, que ele não suportou o ódio e matou o seu irmão. Então no verso 12 aí já falamos, o amor se esfriará, pai contra filho, filho contra pai. Mas aqui fala, no verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, igreja? Aquele que manter-se firme, aquele que não tiver medo, aquele que estiver realmente estruturado, balizado, alicerçado em Deus, vai suportar tudo isso e ele não será atingido. E a Bíblia fala no verso 14 que o Evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. Glória a Deus. Sobre esse texto aí da pregação do Evangelho, tem vários pensamentos, vários teóricos falam, cada um fala de um jeito. Então, eu creio que a igreja, através das redes sociais, da mídia, vai de fato e de verdade levar esse evangelho para todos os cantos da terra. Então a igreja ainda vai se levantar com missionários, enviando-os para todos os cantos da terra. E esse evangelho será pregado de uma forma mais intensa. E a Bíblia fala, então virá o fim. E nós precisamos pregar o evangelho. O cristianismo hoje já não é a maior religião do mundo. A maior religião do mundo é o Islã, que já tem 1 bilhão e 700 milhões de adeptos no mundo todo. A glória de Deus é ofendida a cada minuto, com peças teatrais exibindo nudez, manifestações públicas debochando dos cristãos. Então esse é o cenário mundial. Então no verso 38, a Bíblia fala aqui que era semelhante aos dias de Noé. Deus anuncia a palavra de juízo sobre a terra. Antes do dilúvio veio a mistura do povo, e veio uma terceira raça, praticamente. Pessoas horrorosas, gigantes, fruto do pecado. E foi um momento que Deus ficou tão irado que ele se arrependeu de ter feito o homem. Esse dia eu vi um comentário de um rabino na língua hebraica dizendo que isso aqui é literal. Deus ficou irado mesmo. A gente vê alguns comentários, fala que Deus se entristeceu, mas aqui Deus ficou tão irado que ele não suportou a medida da iniquidade do povo, que ele resolveu dizimar todas as pessoas, com exceção da família de Noé. Então naquela época o povo já estava praticando todo tipo de iniquidade, e o juízo foi em forma de dilúvio. O povo estava indiferente às coisas de Deus, só pensava em coisas materiais, nas farras. Como hoje, o mundo está marcado por futilidades, glutonarias, banquetes, entregue a paixões, pedofilia, homossexualismo, pastor no terceiro casamento. Vocês veem aí que eu coloco até os pastores, porque nós não somos perfeitos. Também temos que ser vigilantes, temos que guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. Você que é líder, guarde a sua vida, se dedique a Deus, se apegue inteiramente a Deus,
Não deixe essas coisas te abater. Não deixe o mundo te sufocar. Não deixe a correria do dia a dia te desviar da comunhão com Deus. E a Bíblia fala que a arca foi feita de madeira. Eu achei interessante o comentário do pastor Júnior. Ele disse que a cruz também foi feita de madeira. Mas na cruz, o pecado foi condenado. A arca foi feita de madeira e há 2000 anos atrás, Cristo também foi crucificado no madeiro para redimir a humanidade. Então, o maior pecado que existe no mundo é rejeitar a cruz de Cristo. Por que o povo corre da cruz? Porque cruz fala de compromisso, cruz fala de esvaziamento de si mesmo, cruz fala de abater o eu, fala de tocar no orgulho, fala de tocar na vaidade, fala de quebrar esses princípios malignos inerentes à natureza humana. E nós estamos caminhando aceleradamente para essas coisas. Essa geração bebe a iniquidade como se fosse água. Não tem mais santidade, não anda mais juntos, falta comunhão, falta inteireza de coração. Não perceberam o caos imperceptível, como foi nos dias de Noé. Aquela geração não percebeu, estava vivendo, bebendo, na farra, casando, trabalhando, dando-se em casamentos. Para eles era uma vida normal, mas o nível de iniquidade chegou a um ponto que Deus não suportou mais o pecado daquela geração. E Deus hoje, amados, também não está suportando o nosso pecado. Deus está irado conosco. Deus está olhando para a igreja e falando: meus filhos, abrem os olhos, abram o coração, olhe para os altos, procure a minha palavra, venha orar. Eu, em função do acidente, eu ainda não estou conseguindo orar de madrugada. Essa semana a Sueli orou todos os dias de madrugada, às 3 horas da manhã. Esta semana eu vou começar minha campanha de oração. Aliás, esta semana é a semana de jejum e oração. Toda a igreja deve orar, deve jejuar, é dentro da sua condição. Então, amados, há uma consequência inevitável. A raça humana está putrefando. O homem hoje é como um monstro andando pela rua, indiferente a tudo, insensível a tudo. A terra está dormindo, como nos dias de Noé. Qual a única esperança para esse povo que dorme? É buscar a face de Deus. Estamos vivendo um caos, como eu disse, prostituição, violência, deleites, prazeres. O mundo está de perna para o ar. Eu creio que depois dessa palavra, você vai abrir o seu coração. E quando você ver o noticiário na televisão, você vai perceber o anticristo atrás, as forças malignas, os demônios cauterizando a mente. A Bíblia diz em Mateus, em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, o qual é a glória de Deus. E a Bíblia fala também, 2 Coríntios 3,14, que o judeu, quando lia a aliança, a velha aliança, ele não entendia nada, porque tinha um véu colocado diante dele. A mente ficava obscura, não tem entendimento, não tem discernimento da palavra. São pessoas religiosas que lê muito, ora muito, mas não entende nada. Assim eram os judeus. A mente deles estava embotadas.
cheio de maldade, cheia de tabus, cheia de rituais, mas vazia de Deus. É assim que a igreja brasileira se encontra, buscando prosperidade, teologia da prosperidade, buscando tantas coisas, mas a essência, que é Cristo, está de fora. João 12:32 fala que Jesus, quando for subindo, atrairá muitos a Ele. Só que para sermos atraídos por Cristo, temos que passar pela cruz. E Ele foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E o melhor de tudo, amados, é que o Pai aceitou o sacrifício de Cristo em nosso favor. Amém? Então, apesar disso tudo, estamos seguros. Quando Jesus morreu e foi crucificado, estava escrito na cruz em 3 línguas: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Em 3 línguas. No grego, que era a língua mais difundida no mundo daquela época, como o inglês hoje. O latim era a língua do Império Romano, e o aramaico era a língua que Jesus falava. Sabe por quê, amados? Que aquela placa tinha essa inscrição: que nós vamos levar o Evangelho a todas essas nações. O inglês hoje é um canal que nós temos para pregar para o mundo todo. Então, a comunicação, a internet, a facilidade de interagir com o mundo globalizado, favorece a pregação do Evangelho a todas as nações. Amém?